Olá, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espiritismo em 10 minutos. Estamos aqui para conversar por alguns breves minutos a respeito do que traz a nossa doutrina dos espíritos acerca da nossa existência, da nossa sobrevivência e da continuidade da vida após a morte, tendo como base principal a nossa estada aqui no mundo físico, plasmando dessa forma o nosso futuro em existências posteriores, sendo mais benéfica ou menos benéfica de acordo com o aproveitamento que tivermos da presente encarnação. Eu hoje acordei com uma sugestão, eu não sei se foi sonho ou sugestão ou alguma coisa, que me dizia o seguinte: penso, logo existo. É uma frase do filósofo René Descartes. E eu fiquei tentando analisar o que gostaria de dizer para vocês nesse momento. Algumas pessoas dizem que nós, quando reencarnamos, somos um livro em branco, prontos a receber novas escrituras ou escrever uma nova história. E a doutrina espírita nos diz exatamente que não é bem assim. Nós, se quisermos continuar com esse mesmo diapasão, com essa mesma métrica, com essa mesma comparação, poderíamos dizer que nós somos um livro com as páginas empalidecidas, mas que há alguma coisa escrita, embora nós não lembramos, não consigamos ler, mas temos algumas reminiscências que nos levam a agir tal ou tal forma, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa vontade de nos melhorarmos, né? Essas letras mais ou menos empalidecidas são as tendências que trazemos de outras vidas. Tendências essas, positivas e negativas. E o nosso desafio é sempre de melhorar as tendências negativas que trazemos, transformar as negativas em virtudes e solidificar as virtudes que já possuímos. Mas todos nós, de encarnação em encarnação, não perdemos o patrimônio que acalentamos ou que ajuntamos de acordo com as nossas existências, não é isso? Então, quando Descartes fala penso, logo existe, a gente traz os pensamentos que são oriundos da nossa presente encarnação, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente continua amealhando, das tendências passadas, tudo isso é submetido ao nosso livre-arbítrio de acordo com aquilo que estamos aprendendo, com aquilo que estamos seguindo. Então, quando nós vemos uma criança com alguns pensamentos que a gente pergunta de onde ela tirou isso, né? Já que ninguém falou nessa questão com elas, pode ser exatamente de alguém ter falado alguma coisa sem que a gente percebesse, ou pode ser uma coisa que ela já traga consigo, porque ela traz seus pensamentos, embora não ainda esclarecidos, muito claros e límpidos, mas tudo denuncia que nós temos uma carga passada. E a gente fica analisando, quando o Descartes fala penso, logo existe, cada um de nós tem um tipo de pensamento, e isso denuncia aquilo que nós carregamos dentro de nós. E nós, ao desencarnarmos, nós jamais perdemos a nossa individualidade. Nós continuamos a ser aquilo que fomos durante a nossa encarnação. Poderemos despertar algumas coisas que não lembramos na vida física, nos lembrarmos e despertar isso na vida espiritual? Podemos. Mas o traço de personalidade, o comportamento, continuará sendo aquilo que fomos, né? É só a gente pegar as páginas os volantes espíritas que a gente coleta dentro das casas espíritas, mensagens espirituais, a gente vai ver que cada espírito carrega ou coloca ali naquela página um pouco da sua personalidade. Se nós formos analisar uma página de Emmanuel, né, vamos ver que a sua característica é diferente de uma página de André Luiz, que por sua vez é diferente também de Meimei, ou de qualquer outro espírito que ali traz a contribuição através da escrita. Por quê? Porque cada um, embora a doutrina espírita seja a mesma para todos, eles não mudam a interpretação, mas cada um tem uma visão de um certo ponto.
Ontem mesmo eu estava no centro espírita assistindo a uma palestra e um palestrante a certo momento disse o seguinte: eu venho aqui trazer hoje uma contribuição, mas pode ser que daqui a pouco um outro palestrante falando sobre o mesmo assunto tenha uma mesma interpretação. Não é uma mesma, não é uma interpretação diferente, melhor dizendo. Desculpe o equívoco. Não é que ele tem uma interpretação diferente. Porque a interpretação sempre guardará semelhança com aquilo que a doutrina coloca para nós. E quando nós vamos a uma casa espírita, nós não vamos expressar o nosso pensamento. Vamos expressar aquilo que a doutrina espírita diz. Mas quando ele fala em outra interpretação, a gente pode se vestir com outra visão de um mesmo fato. Mas desde que isso não vá de encontro aos postulados espíritas. Por exemplo, falava ele da parábola dos talentos. Então a parábola dos talentos diz o seguinte: um senhor confiou a um certo servo 5 talentos, a outro 2 talentos e outro 1 talento. Ao final de um certo prazo, ele pede contas desses talentos. O que pegou 5 talentos, multiplicou, dobrou e devolveu 10 talentos. O outro 2 talentos, dobrou e devolveu 4 talentos. E o que recebeu 1 talento ficou com medo, né, de dar alguma coisa errada e ele não ter nem mesmo o talento que recebera para devolver ao Senhor. E o Senhor então o maldisse por não ter empregado esse talento. Aí qual a interpretação que nós temos disso? Como é que Jesus sabia, o Senhor sabia, que ele podia confiar mais a um do que a outro? E ele vê a assertiva desse seu pensamento quando ele veio tomar contas. Aquele que ele mais confiou, 5, devolveu-lhe 10. O 2, que ele confiou 2, ele devolveu 4. O que devolveu 1 e o que recebeu 1, devolveu apenas 1 talento sem ter empregado o talento que recebera. Por quê? Porque Deus sabe exatamente da nossa capacidade, do que é aquilo que a gente é capaz de dar e de multiplicar os talentos que recebemos. É o talento da falta, é o talento de ouvir aquele companheiro em desespero, o talento de uma palavra amiga, o talento às vezes de não falar nada, mas colocar nosso ombro em favor daquele companheiro em desespero, ou levar um prato de comida, ou levar um pouco d'água, ou visitar um doente, ou visitar um enfermo, melhor dizendo, um enfermo e doente, desculpa a redundância, visitar um preso, ou visitar alguém que está impossibilitado de se locomover, né? Então são vários talentos que a gente possui e que a gente tem que empregar. Não podemos ficar com medo da responsabilidade de dar errado e nós não conseguirmos produzir. Não, temos que produzir, porque pior que o fracasso de uma empreitada é a omissão. A omissão é que é um problema. Nós devemos sempre usar os nossos talentos em benefício nosso e em benefício daqueles que precisam de nós. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que embora nós não nos lembremos das encarnações passadas, nós temos muitos talentos para produzir. E cada um de nós, na forma de pensar e de agir, respeitando sempre a forma do outro se conduzir, né? Sempre respeitando a forma do outro se colocar diante de tal ou qual situação. Porque se cada um de nós pensa, logo existimos. E se existimos, temos que agir. Sair dessa prostração que nos colocamos com medo de errar. Não, nós temos que ir ao encontro daqueles que precisam. Ir ao encontro da nossa vida. Estabelecer para que eu estou aqui no mundo físico. Para que eu vim a esse mundo. Por que eu estou cercado de amigos ou inimigos. Por que eu estou cercado dessas situações que desafiam a minha vontade firme de seguir em frente. São testes, são provas que a gente precisa para crescer ainda mais espiritualmente falando. Então Deus deposita em cada um de nós a esperança de um mundo melhor. Não vamos esperar os governantes ou aqueles a quem nós colocamos num pedestal, numa situação dizendo que está superior a nós. Todos nós temos condição de contribuir, de alguma forma, de acordo com os nossos talentos, porque nós existimos. Se pensamos, logo existimos. E se existimos, temos que agir. Agir sempre de acordo e preferencialmente na seara do bem. Que Jesus possa nos abençoar cada vez mais e Deus possa colocar em nossas vidas sempre a esperança, a certeza e a fé de um mundo melhor, com a nossa contribuição, sempre buscando
dar o nosso contributo na melhoria do mundo, porque a melhoria não vai se dar num passe de mágica ou de acordo com o esforço de alguns. Não, a melhoria se dará com o esforço de todos. Então, podemos dar pressa ao nosso contributo para a construção de um mundo melhor. Muita paz a todos, muito obrigado por tudo.